Boa noite a todos. Nós começamos a nossa transmissão agora. Aqui a gente vai falar do gramática, leitura, provas de inglês. Hoje é a nossa terceira aula ao vivo. Nós já fizemos uma sobre vocabulário, fizemos a segunda aula sobre verb to be. Quem não assistiu, assista aqui no nosso canal, é só se inscrever aqui embaixo. E hoje nós vamos falar do verbo have. Nós damos uma passada nele e pensando sempre nas nossas provas, né? As provas da Ampad, a prova do Senex. E vamos começar, ok? Vamos lá. Ei, Adson, tô vendo você aqui, que maravilha! Coisa boa, rapaz! Ó, quinta-feira nós temos aula, né? Lá no Gramática e Leitura, firme e forte. Vamos lá então. Ó, gramática e leitura, provas de inglês. Então, semana passada a gente fez essas aulas à tarde, hoje nós vamos fazer a experiência de fazê-la à noite. Então, ela vai ser sempre às segundas, às 20 horas, a gravação é ao vivo. Temas diversos, viu, Adson? Daqui a pouco vai entrar, né? A partir de maio, a gente vai. Semana que vem já é maio, a gente já vai entrar aí com temas da Ampad especificamente. Mas vamos lá. Dúvidas você vai colocando aqui para mim, a gente vai conversando. Então, semana passada eu fiz a seguinte pergunta: se você tem mestrado em verb to be, porque é um trauma das pessoas é o tal do verb to be, né? E eu expliquei por que o verb to be, a gente começa sempre com ele, por que a gente fala de verb to be. Então, hoje a gente trouxe o verbo have, é um outro verbo importantíssimo para a gente, e a brincadeira que eu faço aqui é se você tem doutorado no verbo have, porque é outro aí que a gente muito importante para nós e nós vamos trabalhá-lo, vamos dar um olhar aqui diferente para o verbo have. Então, a gente gosta sempre de colocar nossa linha do tempo, a linha do tempo do presente, a linha do tempo do passado. Falamos de verb to be, né? Semana passada o foco era verb to be e a gente entra aqui nos demais verbos. Por que os demais verbos englobam aqui? Porque aqui você pode colocar todos eles juntos, né? A regra de um serve para todos. Mas aqui nós vamos ver algumas particularidades do verbo have que são importantes para nós. Então a gente vai ver presente, né? No caso aqui o verbo have e o passado também dele aqui do verbo have. E a primeira coisa que eu gosto de trazer é que o verbo have é um verbo irregular. Nós falamos que o verbo to be era um verbo irregular? Sim, ele é. O verbo have também. Por que ele é irregular? Porque ele sai da regra. O que é sair da regra? Ele tem várias formas de conjugação, né, de pronúncia, que a gente vai falar aqui agora. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos um infinitive. Se o infinitive, que é sempre marcado com um to, né? Às vezes o dicionário não vai marcar, porque senão todo mundo vai ser no to. Às vezes as listas de verbos irregulares também não marcam, porque senão ia ser aquilo que eu falei, ia ser to. Mas na verdade a marcação do infinitivo é esse to na frente, né? Que é to have. Inclusive, Adson, semana passada eu falei do verb to be, foi uma pergunta até que você me fez, né? Que falava assim, por que ele é to be, né? E é exatamente isso, é a marcação dele como infinitivo, e hoje o do have. Então, como semana passada a gente falou dos pronomes, tudo parte daqui, as conjugações sempre vão partir dos pronomes. Então, a gente pensa o seguinte, olha, vamos pensar no presente. Para I, eu tenho have, para you, eu tenho have, para he, has, she has, it has, we have, you have, they have. Então você tem aqui, olha, a conjugação do have no presente. Observe que em inglês é diferente do português, porque aqui nós temos apenas duas conjugações. Mas elas são importantes porque elas estão relacionadas a quem? Aos pronomes. Então, por isso que eu falo que essa coluna do pronome ela é fundamental, porque tudo vai ser direcionado com ela. Então, se nós temos o presente, qual seria o past? Olha só, tudo igual, né? I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Uma
conjugação para todo mundo, né? Não vai variar. Mas observe, é irregular. Porque, olha, mudou, né? Não vai ser, por exemplo, um D aqui, tipo os verbos regulares. Não, ele tem uma forma própria para fazer a conjugação dele no passado. Para nós que estamos aqui aprendendo inglês, quando a gente vê esse had, a gente fala, opa, é igual para todo mundo, né? Mas é sempre lembrando, sempre ligado aos pronomes. Então, a primeira característica dele é ser um verbo irregular. Vamos ver a segunda característica. A segunda característica é que o verbo have, ele tem uma dupla função. Ele pode ser o verbo principal e ou o verbo auxiliar. Então, vamos ver o que significa isso. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o nosso present. Então, eu trouxe uma frase. Products for Eastern Germany have some impact on the West. Se você observar essa frase, nós temos apenas um verbo, que é o que a gente chama de verbo principal. É aquele verbo que carrega a informação da frase, aquele que tem a ação. É ele aqui, ó, verbo principal. Mas quando a gente está estudando, por exemplo, um present perfect, a construção dessa estrutura, ela traz nela o que a gente chama de verbo auxiliar. E vai ser o verbo have novamente. Vai ser um verbo have mais um verbo no particípio. Essa é a estrutura de um present perfect. Aí você observa, mas esse has aqui é o verbo principal? Não, esse has aqui, da estrutura do present perfect, ele desempenha a função de ser um auxiliar. O verbo principal dessa frase, né? It has become easier to present high quality videos online. O verbo principal é o become, não é o have. Ele aqui é só um auxiliar. E por que é has? Porque é it. E no presente, lembra do presente? It has. A gente volta naquela conjugação lá. Temos também essa possibilidade, olha só. It has had on a booming global economy. Dois have, fala assim, meu Deus, como assim? Duplicou ele, né? Não duplicou. Lembre-se, isso é present perfect. Present perfect tem na sua estrutura o verbo have como auxiliar. E nesse caso nós temos também e, né? Um e o outro. O verbo have, no particípio que é had, como verbo principal. Então aqui nós temos it has had on a booming global economy. Tem os dois ao mesmo tempo, só que o primeiro é o auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então a gente tem que diferenciar quando ele é o verbo principal, ele está sozinho, no caso daqui, ou ele pode estar aqui acompanhado do próprio verbo auxiliar has, lembrando que esse aí é o auxiliar do present perfect, ok? Vamos ver mais um pouquinho. Agora eu trouxe o passado, olha, é a mesma história, ele pode ser o principal, o verbo principal no passado e pode ser um auxiliar no past perfect. Então vamos pensar nessa frase aqui, olha. Baker had an uneasy feeling there would be a domino effect across all countries in Asia. Então, nessa primeira frase, porque aqui a gente tem mais, né, de um verbo, tem there would be. Nessa primeira frase aqui, ó, Baker had an uneasy feeling. Nós temos o verbo have conjugado no passado. Vamos ver o past perfect. Vamos ver lá. Some sugar growers had cut down supply in response to European Union policies. O past perfect, ele é similar ao present perfect em termos de estrutura, só que o verbo have vai estar no passado, porque é past. Então, o primeiro é o verbo auxiliar no passado. Então, passado de have, had. O segundo é o verbo principal da frase e está no particípio. Então, nós temos aqui had cut down. Ok? Então, nós temos as duas estruturas que eu quis trazer. Present, present perfect, past, past perfect. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó.
O verbo have, ele pode ser um verbo considerado tradicional ou um verbo semimodal. O que quer dizer isto? O que é o verbo tradicional? É esse verbo que a gente viu ali, né? Como have, sozinho, é o verbo ter. Eu trouxe uma frase aqui, ó. We have a long way to go, says the director of Gender Equality Ministry. Então, nessa frase, we have a long way to go, este é o verbo have. É o tradicional verbo que a gente conhece, é o verbo ter. Mas existe vamos dizer assim, uma outra forma de aparecer o verbo have, mas observe que ele é acompanhado com o to. Então, nós temos have to, e observe que aqui, quando ele é um verbo semimodal, ele não é o nosso modal puro, porque o modal puro não teria esse to, né? E então, a gente chama ele de semimodal, a leitura dele vai ser um tem que. Vamos ver a frase, olha. We have to reach a balance between the two. Nós temos que alcançar um equilíbrio entre os dois. Então, esse have to é diferente de nós. We have a long way to go. Nós temos um longo caminho a seguir aí. Então, um é o verbo tradicional e o outro é acompanhado com esse to. E aí ele muda, ele dá a ideia de o quê? Nós temos que, uma necessidade, uma obrigação. O verbo modal, ele sempre expressa alguma ideia. No caso aqui, nós temos que alcançar um equilíbrio, né? Uma necessidade, uma obrigação dessa empresa ou de quem quer que seja aqui que está falando. Ok? Então, nós temos esses dois formatos. Então, se a gente pensar em conjugação, eu sempre falo, como eu falei do verbo to be, não adianta só você saber o have, né? O infinitivo é to have. No presente eu sei que é have ou has, vai depender aí dos pronomes que a gente comentou ali no início. Eu preciso também conhecer as outras conjugações, porque na hora que você estiver fazendo a sua prova, estiver lendo os seus artigos, você tem que ser capaz de olhar para ele e falar, ó, all had. Esse é um passado do verbo ter. Então, pode ser lido como tinha, por exemplo. O particípio eu tenho que saber também, é had. Nesse caso, observe que eles são iguais, não? Had, had. Tanto o passado quanto o particípio do verbo have, eles vão ser iguais. Só que vão ser lidos diferente, né? Aqui você lê, no passado você lê ele como um tinha, e aqui o had você lê como tido. Tá? Lembrando que é o particípio. Então, saber as conjugações de cor. E como aqui, né, a gente fala sempre sobre questões, né, esses exemplos que todos aí que eu trouxe são tirados de provas AMPAD, provas SENEX, eu trouxe uma questão para você ter uma ideia de como é que aparece um verbo have. E no caso aqui do meu exemplo vai ser present perfect, né, que vai trazer ele na sua, vamos dizer assim, na sua estrutura. Então, a questão está escrita assim, ó. The writer states that he himself has... E esse tipo de questão, ele para no has, você vê que não tem ponto. Por quê? Porque você vai ter que falar assim, ó. Has, na letra A. Has been. Olha, ele faz conjuntinho, ó. Has come. Has become. Has shaped. Has held. Você tem que saber ler isso, porque se você não souber e não perceber essa, que faz parte de um present perfect, você vai ter um entendimento assim mais difícil das questões e às vezes tem gente que até se embola. Então é importante você perceber para que nós estamos estudando um have, para que a gente estuda ele no present perfect, porque a gente vai precisar dessas estruturas aqui, numa questão como exemplo essa. Deixa eu mostrar mais uma questão que nós temos aqui, ó. Neste caso, o has não apareceu na questão em si, mas observe as opções. E as opções é aquela que eu falei do semimodal. Então, às vezes, aquilo que eu falo, né? Para que nós estamos estudando isso? Para a gente saber que ele pode aparecer. E observe que todas as opções tinham we have to accept, we have to choose, we have to reach, we have to abandon, we have to attain.
Então, olha, os verbos aqui, o accept, choose, reach, abandon, tem fazendo um complemento do que, né, no caso aqui dessa frase, nós temos que, é o quê? Aceitar alguma coisa. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa entender o texto, óbvio, mas nós precisamos saber ler o que nós estamos lendo. Precisa ler o que nós estamos lendo, né? Precisamos entender o que nós estamos lendo, nós precisamos entender as opções. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, olha, eu entendi o texto, mas às vezes não entendeu a questão. Por quê? Porque esbarrou em vocabulário, esbarrou lá na estrutura. A mesma coisa acontece aqui nas opções. Às vezes dá problema na opção porque a pessoa não conseguiu ler. Então a gente precisa, então, conhecer aí o verbo have. Ok? E esse é o the end do verbo have. E alguma pergunta? Vou voltar eu aqui na tela. Adson, você tem alguma pergunta de verbo have? Algum comentário? Quem mais, gente? Quem estiver assistindo esse vídeo de hoje, quem tiver depois, ele vai ficar disponível aqui no YouTube. Quiser colocar aqui nos comentários, no chat, pode, ou qualquer pergunta, eu respondo aqui também. Ok? Lembrando que se você gostou desse vídeo, você coloca um like aqui para mim, inscreva-se no canal porque a gente vai trazer vários outros conteúdos da gramática, da leitura, das provas AMPAD e SENEX. Ok? Tem mais alguma pergunta ou alguma pergunta? Não? Então é isso por hoje. Semana que vem, então, estaremos aqui 20 horas, horário de Brasília, na segunda-feira. Vamos trazer um outro verbo para a gente trabalhar aqui nos detalhes. Tá bom? Bons estudos, um beijo e boa noite.